duas questões aí com a Adriana, do que ela traz para a gente, né, nos faz pensar aí, na fala eu pensei nisso. Primeiro, que o grupo também, no programa, a gente tem duas linhas, e o grupo se insere na linha justamente política, direitos e desigualdades, né, entendendo a política em diversas instâncias da vida. Então, nós, Adriana Pneu, somos ombreadas, embora pela política, ela entra pela macropolítica, e pela política eu estou aí mais na pegada da micropolítica, mas nós entendemos que é isso, né? Estamos aí nessa interseção, nesse rizoma do que significa pensar a micropolítica na relação com a macropolítica, né? E a macropolítica na relação com a micropolítica, com entradas diferentes, mas que significa pensar esse campo relacional. E aí eu poderia também dizer que a política é como campo de relações, que as tensões e as contradições que estão postas nesse campo de relações. Quando a gente falar um pouco da nossa produção no segundo bloco, a gente vai falar um pouco das contradições, muitas vezes, que estão postas na própria produção também do conhecimento, né? E um outro destaque é que falar de corpo e falar de corporeidade não para exaltar o corpo em si, isolado, né? Mas o corpo no campo relacional, e isso é falar da política, né? Então, por isso também que o corpo se faz para nós, a política se faz desde e pelos corpos, né? A política se faz desde e pelos corpos. Na fala da Cíntia, eu vi que ela completou uma história que eu comecei e não terminei, que eu falei da sigla do ELAC, e aí a parte ela completou, eu agradeço, desse ELAC é nós, essa sigla provisória ficou aí nos acompanhando, né? E embora ele traga educação física escolar, hoje nossa composição é de professores e professores de educação física, mas também temos aqui presente uma mestranda que vem das línguas estrangeiras, temos presente uma mestranda que vem do campo da sociologia, né? Temos aqui presente também da pedagogia, da letras e da educação física, né? Então, com saberes também diversos na composição desse grupo, que a sigla não muda porque a nossa força está nos processos formativos e, no caso do nosso grupo, em especial o escolar, os processos formativos que se dão no campo escolar. Vou fazer uma pergunta para a Cíntia, que a Adriana ressaltou a política aqui na universidade, e aí eu queria ouvir um pouco a Cíntia nessa lógica, que é pensar também a política, né, numa instituição não universitária, mas uma instituição pública, quais são os compromissos que essa instituição tem, que nos faça pensar a dimensão da política. A instituição na qual eu trabalho? Ah, sim, sim. O Colégio Pedro II, hoje o IFE, né, como é que eu vou dizer, afiliado ao governo federal como IFE, tem seus canais, né, seus passos, dá seus passos progressistas, os fóruns, temos o arcabouço democrático forte em muitos pontos, e em outros temos as contradições e que precisamos de muita briga para estar naquele espaço. Brigas por cota, brigas, por exemplo, pensando em desigualdades sociais. Educação infantil e até o 5º ano do ensino fundamental, a entrada é por sorteio. Ok. Quem se informa, quem vai concorrer ao sorteio. Então, nós temos algumas políticas hoje, inclusive do grupo, de trabalhar fomentos de informação, fomentos de angariar recursos, campanhas para que as crianças que moram, né, em locais, em comunidades que não têm acesso à informação, ao computador, por exemplo, a fazerem inscrições. Então, conseguimos fazer campanhas para que sejam pagas as inscrições, para que o conhecimento chegue à informação, porque faz parte do processo democrático a informação. Jogar o jogo. Como é que a gente joga o jogo se só o outro, né, o outro lado, conversávamos hoje sobre a outra pista, o outro lado da cerca, se
se só o outro sabe. Esse é um dos pontos do colégio. Nós temos brigas homéricas, tivemos uma greve, que partilhada aí por outras instituições também, e pensando no Gingaia, temos hoje um departamento que consegue ouvir todos os eventos do departamento, temos oficinas, todos os colegiados nos colocamos para debater, para puxar o diálogo, num primeiro momento de não informar, não dar aula de práticas antirracistas, mas de puxar o diálogo e puxar o que acontece no cotidiano escolar. Então, eu me vejo nesse momento, enquanto políticas públicas, dessa instituição, tendo um grupo como fio condutor para questionar, para provocar e para pensar. Situações acontecem como em colegiado, e não é um problema, não tem problema estar gravando, porque eu não estou citando nomes, mas situações mas de novo, esse grupo, já me falou no outro colegiado, e as situações acontecem cotidianamente em todas as escolas, não é só lá. Questões de racismo, questões relacionadas não vou usar o nome bullying, mas relacionadas ao trato com o corpo do outro, tratos de modo que muitas das vezes até as famílias acham que a escola por ser uma escola de referência, uma escola com condições, já que deveriam ser todas as outras, mas relacionam como escola particular e fazem exigências não, mas ele chamou de macaco, mas ele só estava brincando. E aí o grupo, a BIA e as políticas que a gente vai cotidianamente instituindo são possibilidades de políticas públicas, de pensacota. Vitor e eu, a gente agora vai fazer curso para compor o comitê de cotas, comitê de avaliação. Isso é estudo. Requer estudo, não legislar em causa própria, mesmo sendo. Temos nossas bandeiras, nossos estandartes, todos nós temos, todos e todas. E, como professora, a pergunta de Rosa é muito interessante, porque ocupamos vários lugares ali, entre lugares, de professora, de pesquisadora, de participar de um grupo, de estar fora dali em outros espaços, podendo fazer essa relação do que é política e do que é importante. Uma conversa numa roda com um aluno é política, é fazer política. Narrativas de professores que passaram por situações ou que vivenciam é um ato político. Ouvir as crianças, ouvir as famílias. Pandemia, por exemplo, a gente já tinha formado o grupo, que foi em 2021. Percebemos que a maioria das crianças que não entregavam, desculpa me alongar, mas a maioria das crianças que não entregavam trabalho no Moodle, aquilo tudo de pandemia que a gente vivenciou, eram crianças negras com suas mães somente, mãe solo, e é a realidade que temos. Então, estar no grupo de pesquisa, estar professora é um ato político. Não sei se eu respondi, Rosa, porque muitos fios são tecidos.